escutas telefônicas feitas com autorização da justiça e também são escutas feitas no carro do Robinho. Porque quando a vítima sofreu o que ela acusa ser violência sexual, ela procurou os acusados, e hoje réus, e hoje condenados em primeira instância, e eles começaram a se mobilizar já para o processo, conversando entre eles sobre o processo que viria na sequência. O que o Lucas Ferraz publicou hoje, além de esmiuçar o caso, explicar muito bem e trazer exatamente o que diz a lei italiana sobre o assunto, foi tornar público esses diálogos. E são diálogos muito fortes, por isso que eu dei esse alerta de gatilho. Vamos a eles. Acontecia nessa boate de Milão um show do músico Jairo Chagas, e o crime teria acontecido no camarote do músico. Eu vou mostrar alguns diálogos. Primeiro, Robinho ao músico Jairo Chagas, que tocou na boate nesse dia, na boate de Milão. O Jairo avisa o Robinho sobre a investigação, podemos colocar na tela, e o Robinho responde: estou rindo, porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Bom, o diálogo entre o Robinho e o Jairo em janeiro de 2014 tem mais declarações que estão publicadas no GE. O Jairo pergunta: mas você também transou com a mulher? Porque, como eu informei, é um ato coletivo de violência sexual. É o Robinho e mais 4 réus que estão respondendo por isso. Diz o Robinho: não, eu tentei. O Jairo: eu te vi colocando, vou colocar como órgão genital masculino, tá? Dentro da boca dela. Aí o Robinho responde: isso não significa transar. Volta para mim um pouco, diretor, eu quero fazer um esclarecimento sobre isso. Eu conversei, se for possível, eu conversei com o criminalista Augusto de Arruda Botelho, um dos principais criminalistas do Brasil, pouco antes de entrar no ar, e perguntei para ele: sexo oral de forma não consentida é considerado estupro? É considerado um crime de violência sexual? De repente isso pode surgir, isso pode vir à tona. E ele me explicou que sim, tanto no Brasil quanto na Itália. A legislação brasileira, como a italiana nesse sentido, consideram esse gesto que o próprio Robinho admite ter feito nesse diálogo violência sexual quando não é consentida. Acho que é importante você falar isso, porque as pessoas parecem não estar dispostas a discutir, algumas pessoas, né? Obviedades, mas é bom falar certas obviedades e reforçar. É evidente que isso... E do ponto de vista jurídico, inclusive, eu acho que é importante ser técnico, né? E eu, como não sou advogado, não sou jurista, consultei um criminalista que respeito muito e é um dos principais do Brasil, o Augusto de Arruda Botelho. Ele leu a legislação italiana, ela passou por transformações recentemente, se tornou mais ampla e, assim como no Brasil e na Itália também, o que o Robinho admite ter feito, se não consensual, é considerado crime de violência sexual. Mais diálogos. Aí é uma conversa entre o Robinho e o Ricardo Falco, no carro do Robinho. Ricardo Falco é um outro réu do caso. O Falco: ela se lembra da situação, ela sabe que todos transaram com ela. E aí o Robinho responde: um nome de amigo que está omitido, tenho certeza que gozou dentro dela, né? Tenho certeza que gozou dentro dela. Aí o Falco diz: não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé. Ela estava realmente fora de si. E o Robinho diz: sim. A matéria é muito extensa, eu sempre acho importante fazer esse alerta de gatilho. A gente mostrou apenas alguns trechos, porque ela traz lembranças para quem já foi vítima, teve pessoas próximas disso, que pode desencadear uma série de reações. E, por exemplo, a defesa do Robinho alega que a esposa do Robinho estava lá. Quando você lê a reportagem do GE e vê que isso consta nos autos, de fato a esposa do Robinho estava lá. Mas a jovem albanesa de 23 anos conta que o crime aconteceu depois de a mulher do Robinho ter ido embora. Segundo a vítima, ou a suposta vítima, porque ainda o caso não foi julgado em todas as instâncias, disse que ela tinha orientação de só se aproximar da mesa do Robinho quando a esposa do Robinho fosse embora. É o que de fato aconteceu, segundo ela relata e segundo o que está no processo. E aí ela, muito bêbada, porque segundo o que está relatado no processo e na matéria do GE, foi dado a ela um monte de bebida alcoólica, e quando ela vai para o camarote lá do músico, que tem diálogo dele, inclusive, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, tem diálogo dele interceptado pela justiça, reconhecendo que o que aconteceu foi um estupro, embora nos autos, diante da juíza, ele tenha negado, mas foi gravado falando em estupro, e ela estava sem condições de se defender
no caso, segundo o que alega a própria vítima do caso. Carlos Eduardo Lino, eu acho que eu expliquei as diferenças dos aspectos jurídicos e morais. Os aspectos jurídicos, não cabe a mim condenar o Robinho. A justiça italiana vai decidir se ele é culpado ou inocente. E ele tem a presunção de inocência até lá. Estou debatendo aqui aspectos morais, de uma condenação e de acontecimentos que a gente tem conhecimento e que já levaram nessa semana, inclusive, um patrocinador do Santos a rescindir o contrato com o clube, porque entendia que não era cabível ter a sua imagem ligada a um clube de futebol cuja camisa vai ser vestida pelo Robinho. Eu falo isso com muito lamento, primeiro porque qualquer caso de violência sexual merece o meu lamento, a minha repulsa, isso é algo que deixa todo mundo mal, e também porque eu sou um admirador do futebol do Robinho. O Robinho foi um jogador que me trouxe muita alegria como fã de futebol. Vendo os times do Santos, vendo a seleção brasileira, sempre tive muito prazer em ver o Robinho jogar. A história que ele construiu dentro dos campos, ela não se apaga. Mas agora a gente está diante de um caso que causa muita repulsa na sociedade e que já levou um patrocinador do Santos a rescindir contrato com o clube da Vila Belmiro. E talvez até esse fascínio que a figura do jogador de futebol exerça tenha nos deixado também por um bom tempo, eu falo nós como imprensa também, distantes desse assunto, porque esse assunto não é novo. A sociedade brasileira já poderia estar discutindo isso há muito tempo. Nós, jornalistas, já poderíamos ter acessado os detalhes desse processo há muito tempo. Esses detalhes surgem agora, mas eles já são públicos há um bom tempo. Ou seja, a gente vai colocando no canto socialmente certos assuntos e não os traz à tona por uma série de atitudes covardes socialmente que a gente tem. De não encarar esse tipo de assunto, de achar que isso é uma questão apenas da justiça e não merece ser discutida. Em fóruns como esse, a gente está trazendo à tona um assunto que você pode discutir, aliás, você deve discutir na sua casa, que passa pela sua família também. Eu acho que quando o Santos traz de volta um menino da Vila que envelheceu, ele traz para que esse cara seja uma referência para os outros meninos da Vila. O Santos trazer de volta o Robinho nessa situação não é bom para o Santos, não é bom para o Robinho e não é bom para menino nenhum. Eu vou ler o trecho em que o músico, o Jairo, usa esta palavra. Tecnicamente, a gente não pode dizer que o Robinho praticou estupro, porque quem vai decidir isso é a justiça italiana. Mas na reportagem do GE tem o seguinte trecho. Em outra gravação do telefone do músico Jairo Chagas, ele conversa com uma amiga. A transcrição traz uma frase dela. Isso é coisa de covarde. Pessoas de merda que dão realmente nojo, a mulher falando pro Jairo. Jairo respondeu que o que aconteceu tinha nome, se chama estupro. Porém, diante dos juízes, o músico disse não ter visto cenas de sexo naquela noite. Então, para ser preciso com o que está nos autos. O repórter Lucas Ferraz participou do Redação Sport TV, a reportagem do GE é dele e a gente mostra trechos para vocês. Eu, inclusive, conversei no início da semana com a juíza que participou do julgamento em primeira instância e ela própria avisou, confirmou que o processo é público, está aberto, né? E essa sentença deixa claro o que pesou para a condenação do Robinho em primeira instância, que é exatamente as interceptações judiciais realizadas ao longo da investigação. A polícia italiana também colocou uma escuta ambiental no carro que o Robinho usava aqui na Itália, em Milão. Então essas informações foram cruciais para essa condenação dele em primeira instância, né, por violência sexual de grupo. É bom lembrar, a reportagem inclusive cita o Robinho, a defesa do Robinho recorreu, né, vai começar agora em dezembro a análise do caso em segunda instância. Então não dá para dizer que quer dizer, ele ainda é considerado inocente pela justiça italiana e, enfim, esse julgamento deve ser não deve demorar tanto, segundo a previsão dos advogados envolvidos. Isso vai começar em dezembro e eles esperam que nos primeiros meses de 2021 tenha aí um veredito do caso em segunda instância, né? Porque as conversas são quase autoacusatórias, né? Assim, o Robinho conversa com os amigos acusados de participação, né, nesse crime. Além de combinarem um depoimento que iriam prestar à justiça, eles tratam a vítima de uma forma
enfim, muito depreciativa, né? Usam expressões e detalhes sórdidos, e isso pesou bastante, obviamente, na análise do caso. Isso deu muita credibilidade ao relato da vítima. A sentença ressalta isso, não só as gravações, mas também o depoimento de testemunhas. Então, o depoimento da vítima foi corroborado por essas interceptações e por essas gravações juntadas nos autos do processo. Eu vou ler a nota. Eu reitero, é sempre importante deixar claro, juridicamente o Santos não está cometendo nenhuma irregularidade ao contratar o Robinho, ele é livre para trabalhar. A gente está discutindo os aspectos morais, a gente e os patrocinadores inclusive. A Orthopride, que era uma das patrocinadoras do Santos, soltou a seguinte nota, que vou ler na íntegra. Prezados, temos uma grande admiração pela história e tradição do Santos e só ficamos sabendo da contratação do atleta Robinho durante o final de semana, através de veículos de comunicação e mídias sociais. Investimos constantemente em marketing esportivo porque acreditamos que o esporte seja uma ferramenta de transformação, mas não podemos passar por cima de valores como respeito, ética e dignidade entre os seres humanos. Por isso, nesta quarta-feira, optamos por rescindir o nosso patrocínio com o time, reforçando a empatia com o público feminino que faz parte da família Orthopride e tanto nos apoia. Agradecemos a todos que aguardaram o nosso posicionamento. Robinho está inscrito no BID, ele pode estrear a qualquer momento. Essas são as informações. Deixa eu dar as